Outra participação do vereador Nelson Zunino Neto, aqui de São João Batista, pelo Partido Progressista. Ele que é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI dos combustíveis, que a gente apelidou aí de CPI da gasolina, mas na verdade é dos combustíveis, porque os números apresentados, os novos números apresentados ontem aqui na entrevista com o cidadão Roque Facchini Júnior, números, mais uma vez informando, que estão lá no portal da Transparência do Poder Público, são números que falam sobre gasolina, mas também alguns casos diesel. Presidente da CPI, Nelson Zunino Neto, bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Super, tudo bem? Tudo bem, bom dia Juliano, bom dia Daniel, amigos da Rádio Super, fico à disposição. Pois bem, inicialmente falar sobre o início dos trabalhos aí na CPI, né? A CPI que teve 5 adesões, 5 assinaturas, consequentemente, automaticamente entrou então aí na Câmara Municipal. Como que está sendo o início dos trabalhos de vocês? Que, aliás, terão bastante trabalho, né? Sim, a CPI foi aprovada automaticamente, porque é o que diz a lei, quando tem pelo menos um terço dos membros da Câmara requerendo, ela já é automática, não precisa passar por aprovação, e nós três, eu, o vereador Matheus Galiani e o vereador Marcelo Xavier, nós três fizemos esse requerimento e ele já teve a adesão imediata dos 2 vereadores do PSD, o Edésio Pedrinho Tomasi e o Juliano Santos. Eles imediatamente assinaram. Então, os 5 foram os requerentes aí dessa CPI. Portanto, ela já se considerou automaticamente aprovada. Nos reunimos já na mesma noite para a composição dos membros, porque os partidos têm, pela proporcionalidade, cada partido faz a sua indicação. O MDB então indicou o vereador Teodoro Marcelo Adão, que é o relator, e o PSD indicou o vereador Edésio Tomasi, que é vogal, e eu fiquei como presidente da comissão. E na mesma noite, então, isso já foi definido, e ontem nós já tivemos uma rápida reunião para iniciar aí o planejamento dessa investigação. Eu também estive no Ministério Público, falei rapidamente com o promotor a respeito de alguns detalhes. Nós vamos pedir a colaboração do Ministério Público no sentido de compartilhar informações e vamos depois, lógico, quando termina a CPI, a gente faz um relatório e entrega para as autoridades, né? Mas antes disso, antes do fim, é possível que haja necessidade de a gente fazer algum pedido para Poder Judiciário, porque pode acontecer um pedido de quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, busca e apreensão de documentos, e o Poder Judiciário pode, né, por conta própria também, até pela investigação que também corre paralelamente em outros órgãos, pode pedir a prisão de alguém, se for o caso, porque por se tratar de um caso grave que envolve desvio de dinheiro público, e se não houver colaboração, né, as partes podem ser chamadas à responsabilidade ainda no curso do processo, mesmo antes de terminar, né? Olha, aproximadamente 40 dias atrás, uns 30 dias aproximadamente aí, quando das primeiras divulgações de relatórios, na época aí, relatórios que ainda que não tinham sido fornecidos pelo Poder Executivo, né, e sim pela empresa responsável pelo cartão corporativo, os primeiros relatórios apontavam algumas discrepâncias em milhares de reais. No entanto, após o Poder Executivo estar liberando informações no que se refere aos relatórios do portal da Transparência, e ontem na entrevista aqui no Meio-Dia da Super, através aí do cidadão Roque Facchini Júnior, alguns números ultrapassam as casas nos milhões. 2 abastecimentos, quase 2 milhões, outro quase 4 milhões. Segundo o Roque Facchini Júnior, ele averigou 40% da frota municipal e na avaliação dele são discrepâncias em torno de 6 milhões e 800 mil reais, quase 7 milhões. No entanto, ele ainda precisa verificar mais 60% da frota municipal. Como que você, vereador do município, cidadão aqui da cidade, advogado também aqui do município, agora presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, recebe esses novos números que estão lá no portal da Transparência? É bom falar sobre isso, né? Nenhuma surpresa, Juliano, porque não é o primeiro, não será o último. Nós estamos fazendo uma série de outras apurações também.
É porque a gente não fica divulgando geralmente, porque o nosso interesse é fazer a fiscalização. Mas nós estamos apurando, levantando informações sobre esse monte de dinheiro que vai para o hospital. Já faz tempo que nós estamos tentando cobrar isso, a prefeitura não facilita, então é possível que se esteja acobertando alguma coisa grave ali. Nós estamos buscando informações a respeito do ginásio Manecão, nós buscamos informações e já encaminhamos isso para o Ministério Público e Tribunal de Contas da Rua Vicente Marcos da Silva, que teve também participação da prefeitura. Nós buscamos informação, já encaminhamos para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas a questão da fábrica de bala, que teve participação da prefeitura, e tem muitas outras informações ainda. Para quem lembra aí, a licitação das impressoras, 4 milhões de reais para impressoras, dia desses aí, licitação para placas de trânsito em valores exorbitantes, ordem cronológica de pagamento, quer dizer, estão pagando antes da hora. Inclusive essa Prime, essa empresa dos combustíveis, também tem pedido ali, inclusive, por exemplo, o secretário da Educação fazendo um pedido para pagar essa empresa dos combustíveis antes da hora, né? Uma inversão da ordem cronológica, e tem vários outros pedidos relacionados a isso. Então, nós fizemos esses dias, houve inclusive um pedido de informação a respeito da Secretaria da Agricultura, lá o secretário da Agricultura fazendo um pedido relacionado ao combustível que não era da pasta. Depois a prefeitura explicou que houve um engano, um equívoco e tal. Então, a quantidade de coisas erradas que tem dentro da prefeitura e que, né, merece investigação é muito grande. Nós já estamos fazendo a apuração, já não é de hoje, né? Já desde o ano passado, ano retrasado até, nós temos muitas coisas a levantar, a apurar, mas é difícil porque o nosso papel de fiscalização tem limites, porque a gente não tem, assim, funcionários para fazer apuração, para fazer o levantamento detalhado de dados e tal. Então a gente vai fazendo isso com bastante dificuldade, mas já levantamos muitas coisas, estamos apurando. Agora, essa questão dos combustíveis aí, a necessidade de a gente fazer uma CPI foi justamente pela falta de informação. Só para que se entenda um pouquinho a questão, no dia 2 de maio desse ano, um funcionário da CISAM foi ao Ministério Público para dizer que, olha, estão querendo aí que eu assine coisas que não são verdade, né? Que eu me responsabilize pelo abastecimento de veículo que não foi abastecido, eu não estava lá, o carro não estava lá, enfim. Então ele foi denunciar isso. O Ministério, isso foi dia 2 de maio. No dia 5 de maio, já por conta dessa denúncia, a prefeitura, para se resguardar talvez, abriu essa investigação com relação à questão de abastecimentos. Isso foi publicado dia 8 de maio. No dia 9, um dia depois, o Roque Facchini, que está sempre, né, com a gente aí ajudando a fiscalizar, a apurar, ele me alertou, disse, olha, tem montar uma comissão para investigar alguma coisa relacionada a combustíveis, dia 9 de maio. E logo em seguida, então, eu já fiz o pedido de informação, e aí nós começamos a fazer o levantamento de informações. Até que o Roque começasse a fazer esse pedido de informação, eu era a pessoa que mais fazia pedido de informação individualmente, como cidadão e como vereador e tal. Agora já passou, agora o Roque já tem mais pedidos do que eu. Isso é muito importante. Muito importante, que a população precisa ir atrás, precisa ajudar a fazer essa fiscalização, e é importante porque de vez em quando a gente recebe também novos dados. Mas por que a gente teve que fazer uma CPI? Eu acho que talvez nem haveria necessidade se as coisas transcorressem normalmente. Se a prefeitura passa as informações, se a prefeitura tivesse interesse em ajudar, aí a gente poderia, com base nesses dados, encaminhar ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas. Mas a prefeitura é só um faz de conta, eles trancam as informações, não passam nada, quando passam distorcido. Essa questão dos combustíveis, especialmente, se hoje tem uma CPI, agradeça a postura da prefeitura em ficar trancando as informações. O prefeito em exercício, na época, lá em maio, o Almir Peixe Urday, ele determinou que se fizesse uma apuração desses fatos, e no decreto ele deu o prazo de 30 dias para fazer a apuração. O DEI disse que se investigue
em 30 dias o resultado dessa apuração. Isso foi ele assinou isso no dia 5 de maio. Então, 30 dias seria no dia 5 de junho. Mas já faz 6 meses, passou de 6 meses já. E isso não acontece. Lembrando que ninguém foi afastado também. Eles chegaram a dar férias pro presidente da comissão. No meio disso aí, uma coisa tão importante, né? Então, é um absurdo. No meio disso tudo, eles ainda antecipar pagamento para a empresa do combustível, não é? Então, como a gente não tinha mais acesso, então fizemos o pedido. E para ver como a prefeitura não dá a informação porque não quer, o Roque teve acesso a informações extras. E outras pessoas tiveram também extras. Quer dizer, por fora, de repente funcionários da prefeitura, servidores da prefeitura tiveram acesso e divulgaram, e outras pessoas têm acesso e oficialmente a prefeitura não passa, ou seja, não querem transparência, não querem divulgar, porque sabem que o rombo é grande. O rombo é grande, é muito dinheiro envolvido e é um momento difícil, gente perdendo casa, gente perdendo bens materiais, gente com problema de saúde, e a prefeitura escondendo um rombo, um desvio milionário desse. Então não é um momento, isso é uma falta absoluta de respeito com o povo. Não é a CPI da gasolina, é a CPI da mãe que ficou sem uma vaga na creche em São João Batista porque diz que não tem dinheiro. É a CPI da pessoa que precisou ir no posto de saúde atrás de um remédio e não conseguiu, e a prefeitura diz que não tem dinheiro para isso. É a CPI da pessoa que precisa de um exame e a prefeitura não consegue fornecer e a pessoa está lá esperando porque diz que não tem dinheiro para isso. É a CPI disso, da falta de respeito com o povo. Não é só mais da incompetência, porque se fosse só da incompetência a gente já acostumou-se a ver isso aí, a omissão, um governo que não participa de nada, que só o que se vê fazer é áudio, é brincadeira, é ficar trocando pessoas, é colocando qualquer um, é cabide de emprego, é uma incompetência generalizada, é uma cidade destruída. Isso, até então era só isso, era só a omissão e a incompetência, agora é o roubo também. Porque onde ninguém manda, é claro que facilita essa roubalheira mesmo. Eu já quero retornar sobre o assunto aí da questão da CPI do combustível, mas só fazer uma pergunta, que recentemente a Câmara enviou para o Poder Executivo pouco mais de R$100 mil para aquisições de botes, enfim, de materiais para a Defesa Civil. Tem alguma informação sobre esse assunto aí? A Câmara, quando ela recebe o que a gente chama de duodécimo, todo mês ela recebe um repasse previsto já constitucionalmente, que a prefeitura é obrigada a passar ao Poder Legislativo, que são poderes independentes. A prefeitura passa e o Legislativo faz ali a frente as suas despesas, todos os pagamentos que tem que fazer. Chega no final do ano, a Câmara devolve a sobra. Esse é o comando constitucional. No caso, não é obrigado a Câmara a devolver, ela pode gastar tudo que tiver, mas aquilo que sobrar tem que devolver, e quando devolve, ela devolve simplesmente, ela não pode dizer para a prefeitura, eu vou devolver, mas quero que gaste em tal coisa. No caso aqui de São João Batista, já é uma tradição, pelo menos agora nos últimos anos, o vereador Edésio, quando era presidente, aconteceu, agora na presença do vereador Mário, e certamente vai continuar. A Câmara devolve até para ajudar o município, para ajudar o Poder Executivo, que é quem faz as despesas. E aí devolveu até antecipadamente, antes mesmo do fim do ano. E pediu, num acordo de cavalheiros, pediu que a prefeitura então aplicasse esse valor, R$100 e tantos mil, na aquisição de equipamentos aí para a Defesa Civil. E por que isso? Porque nós já estamos batendo nessa tecla desde 2021. Nós estamos trabalhando ativamente desde o começo em várias questões, e às vezes o que talvez a gente precisaria divulgar um pouco mais. Desde 2021 nós estamos levantando informações a respeito da Defesa Civil. Por quê? Porque São João Batista tem um problema histórico aí com enchentes, e a Defesa Civil historicamente é deixada de lado. A última vez que alguém se preocupou com Defesa Civil e que fez um planejamento para a Defesa Civil foi em 2012. O prefeito era o prefeito Aderbal. O responsável pela Defesa Civil era o Jackson Laurindo, bombeiro, uma pessoa especialista que entende do assunto e que fez um planejamento. De lá para cá nada mais tinha sido feito. Aí cobramos isso em 2021 já, e aí recebemos a resposta de que realmente, confirmando o que a gente já sabia, de que não tinha sido feito nada e não tinha nem orçamento, porque o pouquinho que tem orçamento a prefeitura ainda tirava, então a Defesa Civil não tinha nem uma caneta para trabalhar.
Quando chegava a enchente, não tinha um barco, não tinha nada. Então nós lutamos por isso, pedimos novamente agora, em 2023, e aí finalmente fomos atendidos e colocaram um pouquinho de recurso no orçamento. Mas ainda tem que ser cumprido, né? Só está previsão ali de orçamento para a Defesa Civil. E aí agora, na hora de devolver o dinheiro da Câmara, então nessa linha foi feito isso para que a Defesa Civil fosse atendida. Vamos ver se isso vai ser cumprido. Ô Neto, tem uma pergunta aqui de alguns ouvintes pra gente aqui, perguntando sobre a questão do Ministério Público, né? Se você tem acompanhado esse assunto lá no MP, porque como você informou, lá em maio, o cidadão lá do CISAM acabou indo no MP e falando sobre esse assunto. Avançou alguma coisa em termos de MP sobre essa questão do combustível? Ou a investigação fora o MP está mais ágil, digamos assim? Eu vou dizer e vou compartilhar aqui com a população uma breve conversa que eu tive com o Ministério Público. E a gente entende que determinadas situações no poder público dependem muito de estrutura, de recurso e tal, né? Às vezes a pessoa não consegue fazer porque não tem quem ajude a fazer. É um promotor, milhares de casos, e às vezes ele não consegue fazer as coisas tudo sozinho porque é um volume de trabalho muito grande. Eu vivo nesse meio há muitos anos como advogado, eu conheço como é que funciona e eu sei que realmente às vezes falta estrutura. Então, no caso, e eu falei isso para o promotor, eu disse, olha, eu entendo que tem pouca estrutura, que tem poucas pessoas para ajudar, para trabalhar e tal. Essa foi inclusive a razão pela qual nós instauramos uma CPI, para que a gente tente colaborar com isso. Agora, tem certas coisas que são prioritárias e eu expliquei a ele, inclusive, da nossa preocupação e da preocupação da população com a situação de São João Batista. São João Batista está quebrado, está desgovernado, está assaltado por uma série de situações aí que a gente vê que está havendo desvios e desmandos e o dinheiro público está indo embora e isso já está fazendo falta para o povo já faz algum tempo. Então é preciso dar uma atenção maior. E ele então, inclusive, se comprometeu a colaborar com a CPI no sentido de compartilhamento de informações e tal, e nós também. E me parece que tem já mais um outro procedimento lá, uma outra investigação também a respeito de algum assunto semelhante e que nós vamos apurar também. Então, eu externei essa preocupação, pedi ao promotor que se sensibilizasse nesse sentido, porque nós precisamos de ajuda, porque de fato São João Batista precisa de ajuda. O vereador Matheus Galiani está aí também acompanhando a entrevista, parabenizando o presidente da CPI, o Neto, pelo trabalho aí, também parabenizando a Super pelas informações aqui colocadas no ar, né? Lembrando mais uma vez que a gente apenas trouxe informações que estão lá no portal da transparência, né, Neto? Não são informações, tá lá, para todo mundo ver no portal da transparência. É claro que há uma dificuldade de ter acesso, tem que ter um pouco de conhecimento, no entanto são informações públicas, né? Não há nada que não seja republicano ali naquilo que foi divulgado até agora, né? Claro, são informações públicas e tal, só que não tem tudo ali, né? Tem muitos relatórios que poderiam já ter vindo e não vieram ainda, né? Tem muitas informações suprimidas, tem muitas informações que só colocaram depois também, né? O que tem vindo lá da prefeitura é muito parcial, muitas vezes distorcido. Prefeitura, um problema também já começa no controle interno, que a última vez, não sei como é que se foi feita a alteração, mas eu recebi aqui um ato do município nomeando para o controle interno uma pessoa que já tem um outro cargo na prefeitura. Isso é inconcebível, né? Tem que ter um mínimo de dedicação ali exclusiva para o controle interno. É um cargo muito sério. Inclusive a pessoa vai ser chamada também para a responsabilidade do controle interno da Secretaria de Administração, que está fazendo essas alterações na ordem de pagamento, que está dificultando inclusive acesso à informação, etc e tal. Então, as secretarias vão ser responsabilizadas. Essas pessoas que estão assinando coisas aí, eu tenho pena até de muita gente dentro da prefeitura que está assinando coisas a pedido de A ou de B, não sei se pensando em ajudar a administração, ajudar partido, ajudar um amigo ou isso ou aquilo, mas tem muita assinatura de gente dentro da prefeitura aí que a gente percebe até pela experiência que são pessoas que estão fazendo, às vezes estão se complicando injustificadamente, às vezes talvez querendo ajudar ou encobrir alguém ou ajudar alguém, né? Vamos chamar
todas as pessoas à responsabilidade. É uma coisa muito séria, né? São João Batista está numa situação dramática agora, e a gente precisa agora chamar todo mundo à responsabilidade. Ô Neto, se caso, vamos lá então, se caso fossem erros o que foi colocado até aqui em termos do que está no portal da transparência, existem controles públicos dentro da prefeitura para verificar esses possíveis erros, se fossem erros colocados ali, enfim? Ô, Juliano, você que já trabalhou no poder público também, né? Não, erro é uma coisa, erro acontece, qualquer um erra. O radialista aqui vai dar a hora e erra a hora aqui ao vivo, pode acontecer, mas se ele começar a errar todos os dias, 2, 3 vezes por dia, não é mais erro, ele já está fazendo de propósito, né? Já está fazendo de propósito. Então ali, se tivesse 1, 2 erros, poderia ser, mas aí não seria 20 erros, não seria um erro que gerasse 1 milhão de reais de despesa, quase né? 4. Eles não estariam pedindo para pagar antecipadamente a empresa, eles não estariam confirmando esses dados, a prefeitura mesmo respondendo aqui aos pedidos de informação, mesmo que parcialmente disse, não, pode consultar lá no site de transparência. Então, se fosse erro, não diria, não, pode consultar. Então, não é erro não, isso a gente já vê aqui que não tem mais essa narrativa de erro, não cola, como não cola a desculpa que eu ouvi de algum ou de outro lugar aí, de que isso poderia ser alguma coisa para enchente. Nada a ver com a enchente. A roubalheira começou em maio do ano passado. Não, começou em março. As discrepâncias começam em março do ano passado, quando inicia-se o cartão corporativo do abastecimento, já em março. Exatamente, em março foi a instalação, né? Isso, mas já tem discrepância ontem, isso, exatamente. Roque Facchini Júnior então nós estamos falando de coisas que aconteceram muito antes da enchente e muito depois da enchente. Tem coisas de agora, né? De 2, 3 meses atrás, e tem coisas lá do início de 2022, então não tem nada a ver com a enchente, nada a ver. Se fosse com alguma coisa assim, tivemos que fazer um abastecimento de emergência. Mas um abastecimento de emergência, mesmo um abastecimento de emergência, numa prefeitura séria, em qualquer situação, se o prefeito pode chamar assim, eu preciso dar 200 litros de gasolina para o prefeito de Itaió, que veio de lá, não sei de onde, e eu preciso abastecer de qualquer maneira. A prefeitura vai lá fazer um documento, autorizo o posto a abastecer 200 litros de gasolina para o prefeito de Itaió, que veio aqui com os seus carros e tal. Isso é uma coisa séria. O Tribunal de Contas falou sobre agora encher, botar 2 mil litros de gasolina numa Saveiro, isso não tem nada a ver com seriedade, isso é roubo. É roubo. Prefeitura da roubalheira. Antes era só um desgoverno, agora é a prefeitura da roubalheira, isso não tenho dúvida. O que pode acontecer com as pessoas envolvidas, se caso confirmar vão responder. Isso que você está falando, né? Vão responder. Em termos de CPI, o que a CPI pode fazer? CPI, isso é importante. CPI significa Comissão Parlamentar de Inquérito. Inquérito é investigação, é apuração de fatos. A CPI vai investigar os fatos, vai levantar, vai ouvir pessoas, vai receber documentos, vai apurar tudo isso e vai chegar no final vai concluir tudo isso com um relatório. Olha, apuramos isso e aquilo. E vai entregar, isso tudo é o que a lei manda fazer. E aí no final vai entregar esse relatório para as autoridades, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a polícia, para a própria prefeitura e divulgar para a população. Então, a finalidade da CPI é apurar os fatos. E nesse ponto, Juliano, eu preciso fazer uma pontuação aqui com relação aos membros da CPI. Nós temos ali, além de mim, que represento a oposição, os meus colegas de bancada de oposição, Matheus Galiani e o Marcelo Xavier, nós temos o Edésio, que representa o PSD ali, que é um partido hoje que, pelo que a gente tem visto, não está mais vinculado ao governo. Ele não é um partido aliado nosso, mas ele é um partido que não está vinculado ao governo e pelo que eu tenho visto tem se posicionado sempre no sentido de fiscalização e assinou prontamente essa CPI, né, e está colaborando. E o outro é o partido o Teodoro Marcelo Adão, que é o líder do MDB, é representante do MDB, que portanto é governo, mas que embora não tenha assinado a CPI, a gente compreende, porque é governo, ele não teria talvez naquele primeiro momento todas as condições de assinar, mas que está participando e que, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado até
um pouco superficialmente, mas pelo que eu tenho conversado com o vereador Teodoro, ele está comprometido em colaborar, em ajudar, em apurar os fatos, e se eu, né, eu imagino que ele não vai nos decepcionar nesse sentido, ele vai até o final, doa quem doer, mesmo ele sendo, e ele está certo, ele tem o partido dele, tem que defender, tem que, né, inclusive o governo ele também defende, e é o papel mesmo, e eles têm feito um trabalho, o Teodoro e outros, como todos os vereadores da Câmara, têm feito um trabalho de colaborar com o município, de trazer verba, etc e tal, mas aqui nessa parte de fiscalização, eu acredito que ele não vai mudar a posição de fiscalizar, ele vai até o final, doa quem doer, e se amanhã respingar no prefeito ou em qualquer um, eu imagino que o Teodoro não vai mudar de posição. A CPI está comprometida com a verdade dos fatos e não vai mudar. E, inclusive, o presidente da Câmara, que também é governista, o Mário sempre teve sempre deixou isso muito claro, o presidente da Câmara, ele está hoje com o governo, ele é da situação, mas ele está comprometido com a apuração dos fatos, e ele me disse também que não vai fazer nada para atrapalhar, dificultar ou fazer demorar os trabalhos da CPI. Ele vai colaborar e deixou a presidência à disposição da CPI para o que for necessário para a apuração da verdade dos fatos. Então, uma pergunta aqui do ouvinte, rapidinho, Neto, sobre possibilidades dos valores serem ressarcidos ao erário. Com certeza. Todo o dinheiro que é desviado do poder público, a principal finalidade, quando se faz uma denúncia para o Ministério Público, Tribunal de Contas, é tentar resgatar. E claro que se forem identificadas as fontes, as pessoas e tal, esse dinheiro as autoridades vão buscar esse dinheiro de volta, né? Se for possível, vão buscar. Quando começam as primeiras convocações de depoimentos na CPI? Nós não fechamos ainda exatamente a data, mas vai ser logo, com certeza vai ser logo. E também preciso dizer que nós também já decidimos na CPI que vamos abrir um canal específico para denúncias. Qualquer pessoa do povo que tiver qualquer informação que possa nos ajudar, vai ter um canal, mas pode falar por qualquer meio. A pessoa pode ir lá na Câmara e fazer um depoimento, pode ir lá e deixar uma carta, pode mandar um e-mail para a Câmara, tal, ou pode usar esse canal que nós vamos criar, que vai ser provavelmente um e-mail específico da CPI, para trazer informações, porque às vezes a pessoa tem informações que não chegaram aí, né, pelos canais corretos. Então, por exemplo, se alguém souber que alguém aí envolvido nesses fatos, né, fez algum negócio, tinha alguma razão especial para ter uma relação com essa questão dos combustíveis e tal, tiver algum acesso a algum documento, alguma informação, algum dado específico, pode trazer isso para a CPI, isso é importante, será bem-vindo. Mesmo uma informação anônima, ela é recebida e ela é avaliada, mas é lógico que a gente prefere que não seja anônima, porque senão a gente vai abrir o leque aí para pessoas que às vezes de má fé podem querer tumultuar. Então é claro que se dá muito mais ênfase nas informações que são identificadas. Também existe a possibilidade da pessoa se identificar, mas pedir para manter o sigilo. Olha, eu vou me identificar, meu nome é tal, a minha informação é tal, mas eu quero preservar o sigilo do meu nome, porque eu não quero aparecer aqui nessa situação, eu só quero colaborar com a informação. Pode fazer isso também. Os postos de combustíveis também serão convocados? Sim, serão também. Serão também. Todos que tiverem relação com abastecimento de combustível, servidores, seja dentro da prefeitura ou fora da prefeitura, empresas, todos serão convocados a informar, a dar explicações do porquê que agiram daquela forma, o porquê que os valores foram pagos indevidamente, porquê que essa empresa está recebendo esse dinheiro às vezes até antes da hora, porquê que isso tem acontecido de forma reiterada lá desde 2022. Certo, então. Nelson Zunino Neto, vereador do município de São João Batista, presidente então da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a farra dos combustíveis aqui na cidade. Muito obrigado pela sua participação. Bom, eu agradeço a todos, eu peço desculpas se fui um pouco mais enfático agora com relação, principalmente eu sei que às vezes é difícil para quem participa de qualquer, ou da prefeitura, de uma empresa ou de qualquer situação, eu sei que às vezes é difícil ouvir críticas, ouvir acusações e tal, mas a minha função aqui, todo mundo me conhece já há bastante tempo, a minha postura tem sido sempre muito técnica, não sou de ficar fazendo
vamos dizer, circo, de ficar fazendo divulgação de coisas indevidamente. Nós fizemos diversas investigações e apurações aí sem fazer alarde, quando a gente primeiro apura as informações para depois, então, efetivamente chegar numa conclusão e pedir as apurações. Mas as pessoas que eventualmente ficarem chateadas com os comentários ou com alguma coisa que a gente tenha dito, eu preciso dizer que é nosso papel principal de vereador, e principalmente na nossa posição, que é de vereadores de oposição, nosso principal papel é de fiscalizar. Então a gente tem esse dever de correr atrás. Pessoas como o Roque Facchini, né, que já estão colaborando com essas investigações, e em muitas outras também, não é só nessas também, não. É preciso que se diga. O Roque hoje já tem mais pedidos de informação do que eu mesmo ali junto à prefeitura. Então pessoas assim colaboram muito com a sociedade. Nós ali, vereadores, estamos fazendo isso até por uma obrigação legal. Nosso papel é fiscalizar. Mas o cidadão, como é o caso do Roque e tantos outros, não tem essa obrigação legal, mas colaboram com a sociedade quando fazem isso, porque isso é para o bem comum. Nós não podemos esquecer que toda vida que falta dinheiro num lugar é porque muitas vezes ele está sendo desviado por conta da corrupção. Então cuidar do esquema da gasolina é cuidar do dinheiro que está faltando lá na vaga de creche que não é atendida, no exame que a pessoa está esperando e não consegue porque a prefeitura diz que não tem dinheiro, e em tantas outras questões, né, na cidade que a gente está precisando. Então eu preciso que entendam isso e também entendam que a gente vai separar o joio do trigo, não tenham dúvida. Não é uma acusação genérica para todo mundo, não, é para quem tiver responsabilidade. Então, obrigado pela participação, Nelson Zunino Neto. Um último recado aqui, ó, a nossa ouvinte lá de TGPO dizendo o seguinte: estamos todos isolados, TGPO lado de dentro. Acho que o prefeito tem que ajudar alguma manutenção da Ponte do Salto, já que é mais usada pelos batistenses. O recado então aqui da nossa ouvinte, a gente não conseguiu ler os demais recados. A gente avançou um pouquinho aqui no horário, o assunto é pertinente, ponto final nesta edição do Jornal da Super, que vai trazer mais informações sobre esse assunto hoje às 12 horas no meio-dia da Super.